Quero desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo e agradeço pela presença de todos os integrantes da live e toda a comunidade externa, aos nossos alunos. Meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito da UEL, estou no 2º ano, mas na live de hoje eu estou participando como um membro da equipe administrativa do cursinho. Eu e o Pedro, a gente vai estar mediando essa live com perguntas a respeito das cotas raciais no ensino superior, perguntas que foram previamente enviadas e que serão divididas em blocos. E no decorrer da live, caso surjam dúvidas, a Margarida, a Jamile, a Tainara, a Amabile estarão aqui disponíveis para responder as perguntas de vocês. Então, deixem as perguntas no chat e, caso dê tempo, a gente vai responder elas e tentando não extrapolar o limite da live. Agora eu passo a palavra para o Pedro, para ele poder se apresentar. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria também de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Eu sou professor de redação no cursinho, estou muito feliz de estar aqui hoje. Nós vamos passar as perguntas, como a Vitória já disse, em blocos, então nós faremos blocos de eu acho que caiu um pouquinho, né? E as presentes, então, vão respondendo. Eu gostaria de agradecer a presença das professoras, das alunas, que vão poder tirar um pouco das nossas dúvidas. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Jamile, que vai explicar um pouquinho o que é, então, o PROP. Bom, boa noite, Pedro, boa noite, Amable, boa noite, professora Fátima, professora Margarida, professora Tainara. É um prazer para nós do PROP, enquanto equipe, né, os nomes que eu acabei de narrar, estar numa live com o cursinho, porque o nosso grande foco enquanto programa de acesso e permanência é fazer dois requisitos dentro da universidade. Primeiro é trabalhar com acesso, é visitar as escolas públicas, é explicar como que se dá o processo do vestibular, como acontece o ingresso a partir das cotas, e como esse estudante de escola pública, ou esse estudante negro de escola pública, ou estudante negro, pode adentrar a universidade, seja pela modalidade do SISU, seja para o vestibular. Então, nesses tempos pandêmicos, para nós, esses passos de live, esses convites que, como o cursinho fez, é muito importante, porque nós conseguimos atingir um dos nossos objetivos, que é trabalhar com a questão do acesso e tirar as dúvidas sobre as cotas. Uma outra parte que o PROP faz é trabalhar com a permanência estudantil, então nós atuamos em 2 momentos, né, na universidade, né, juntamente com o SEBEC, juntamente com o cursinho, com o LabTED. Então, assim, para nós é muito importante esse espaço hoje, para que a comunidade externa, para os nossos alunos do cursinho, os alunos do 3º ano, possam entender esse universo da universidade, que quando, às vezes, a gente vai ler um manual, vai entrar no site, parece confuso, mas não é. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas e com essa equipe maravilhosa que eu tenho o prazer de trabalhar sempre. Então, para nós, assim, é muito importante e acredito que o nosso trabalho hoje vai ser muito frutífero. Obrigada, Pedro, obrigada, Vitória, e obrigada à coordenação do cursinho. Bom, obrigado, professora. Eu acho que faltou aqui na minha fala, né, falar que o cursinho é um projeto de extensão da UEL, da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, nosso intuito é chegar até a comunidade. Nós atendemos alunos de escola pública que tem que ir até a UEL, fazer inscrição, e são muitas vagas. Esse ano tivemos 800 inscritos para 400 vagas, né? Infelizmente, nós precisaríamos de mais vagas para atender
todos esses alunos aí de Londrina e de toda a região, que são alunos que vão prestar o vestibular da UEL e são de escola pública. Temos alunos negros também que vão pleitear essa vaga no vestibular, então essa live é muito importante. Vamos passar para o primeiro bloco, e aí as professoras e alunas que forem responder podem se apresentar. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta, que é: pardos podem usar as cotas raciais? Bom, no final a gente vai abrir um espacinho para que os presentes façam perguntas. Quem estiver aí na live pode mandar pergunta no final, mas essa é a nossa primeira pergunta. Então, pardos podem usar as cotas raciais? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Amabile, sou bolsista do PROP, né? E antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de fazer uma introdução no como funcionam as cotas da UEL. Então, né, de todas as vagas que a UEL oferta, 45% elas são destinadas às cotas, tá? Então, 20% dessas vagas, elas são destinadas são as cotas sociais, que são as cotas de escola pública, que quem assim tem direito, né? São os candidatos, os alunos que estudaram desde do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio apenas em escola pública, tá? E aí, se um aluno, por exemplo, estudou um ano numa escola privada, mesmo que bolsista, ele não é contemplado por essa cota. E aí, temos mais 20% que daí são as cotas raciais de escola pública, ou seja, alunos que se autodeclaram, né, negros e também estudaram integralmente, né, só do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, apenas em escola pública, tá? E os outros 5%, eles são referentes aos alunos negros, candidatos negros, que se autodeclaram negros, independente do percurso. Então, aí a gente consegue abarcar os alunos de escolas privadas, também, e outros candidatos também que já possuem uma graduação, tá? Agora, sim, agora retomando mesmo a questão da pergunta, né, se pardos podem usar as cotas raciais, de acordo com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil existem 5 categorias de cor, etnia. Seria preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Então, sendo que pretos e pardos compõem o grupo que nós chamamos, né, de negro, negra. Então, né, conforme a resolução, ele fala que, né, que são candidatos, considera-se negro o candidato que assim se declare e que possua a cor de pele preta ou parda, né, ou outros traços fenótipos que os identifiquem como pertencentes ao grupo racial negro. Então, espero ter respondido essa primeira pergunta. Certo, obrigado. Vamos, então, para a próxima pergunta. Aqui eu acho que a gente pode correlacionar duas perguntas que são muito importantes. Primeiro, tenho a pele clara, mas sou de família negra e meu cabelo é afro. É possível usar as cotas? A outra pergunta que eu acho que pode ser correlacionada é: minha mãe é negra e meu pai é branco, então eu tenho a pele clara. Posso usar as cotas? Então, que aqui no Brasil, o que define, né, ser negro no Brasil é um conjunto de características, que a gente chama de fenótipos, ou seja, traços do rosto, características do cabelo, cor da pele. Então, né, isso aí tudo abarca um processo de miscigenação, né, que também está ligado com a questão do embranquecimento da população, estupro de mulheres negras. Então, é comum vermos que as famílias, elas são compostas por uma diversidade de cor, né? Mas, assim, isso diz pouco, assim, né, sobre você. Então, o que interessa, né, é se você possui essas características, se coloque no grupo racializado de pessoas negras, né, que vivem na sociedade, né, e, assim, por isso que é, assim, importante, por exemplo, a questão do se autodeclarar e também como diz, se declarar,
e também essa questão do fenótipo, né, dos traços. Certo, Amabile. Se as outras se sentirem confortáveis para complementar, fazer algum tipo de complementação, então acho que podemos ir para as próximas perguntas, né? Bom, outras que podem ser correlacionadas. A primeira é: tenho medo de usar as cotas raciais, porque não sei se posso me inscrever nessa opção. A outra pergunta é: fico com medo de usar as cotas e não conseguir provar que sou negro. Então aqui há um receio, né? Como que isso pode ser respondido? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Tainara, né? Sou bolsista, estudante de graduação. E vou tentar explicar um pouquinho, né? Tentar elucidar um pouquinho essa questão. Eu creio que aqui é importante a gente compreender, né? O quanto que é importante a gente ser honesto, né? Com a gente mesmo e e, consequentemente, com a nossa autodeclaração. E para a gente ser honesto, é necessário que a gente compreenda o histórico das relações sociais no Brasil, assim, né? Parece que é um pouquinho complexo, mas a autodeclaração em si ela é complexa quando a gente pensa na realidade brasileira, né? Em todo o contexto histórico que envolve. Então, por exemplo, né, no Brasil, a gente fala que o preconceito ele é de marca, né? O racismo ele é de marca. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde se diz que lá o preconceito é de origem. O que isso quer dizer? Que o preconceito de marca, como a Amabile já falou, né, quem é negro no Brasil são pessoas que se autodeclaram, que dizem que têm pele preta ou parda, e essas pessoas formam a categoria de negros. Então, e junto a isso, né, carregam uma série de características fenótipas. Então, a gente compreende que é você, né, que e as suas características, né, que vai dizer se você é negro ou não, né, para dar uma encaminhada aqui, para ser bem objetiva. A polícia, por exemplo, né, a cor ela informa muita coisa aqui no Brasil. Então, ela vai informar se você vai ser parado ou não pela polícia, ela vai informar se você vai ter acesso ou não à educação e quais tipos de educação você vai ter, né, se vai ser você vai ter um acesso a uma educação boa, né, ou não, vai informar se você é bonito, se você é feio. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala de autodeclaração, a gente tem que ser muito honesto e refletir muito sobre as nossas experiências e a nossa vivência, né? Se você, enquanto pessoa que se questiona, né, em relação à sua cor, né, se você é preto, é pardo, se você é branco ou não, você tem que procurar por informação, né? Pelo menos foi assim comigo, né? E com várias outras pessoas que vivem nesse contexto do branco demais para ser preto e preto demais para ser branco, né? Então a gente tem que se informar, entender o que é racismo, se informar sobre o contexto de miscigenação no Brasil, sobre colorismo também, e ser honesto, né? Refletir sobre as suas experiências, porque são as suas experiências, são as suas vivências que vai dizer se você passou pela violência e pelas injustiças racistas, né? E depois disso, né, se você passar por esse processo, né, de construção dessa identidade e optar por ser, né, e optar pela opção de cotas, a banca de homologação, ela só vai confirmar isso, né? Se você verdadeiramente se compreende enquanto uma pessoa que passou por essas injustiças, vai ser só a confirmação, então nada tem a temer, assim, né? Legal, Tainara. Se as professoras quiserem complementar, vamos para a última pergunta desse bloco, que é a pergunta 10. Bom, as cotas são só para quem tem a pele escura? Então, as cotas são para pessoas que se autodeclaram negras, né? O que são pessoas negras? São pessoas que entendem que têm a cor de pele preta ou parda. Eu creio que o melhor caminho da gente entender
né, esse questionamento, é refletir, por exemplo, o quanto que há uma diversidade de tonalidades de cor de pele branca, por exemplo, e também há uma diversidade de tonalidade de cor de pele negra. Então, quando a gente fala de pessoas pretas e pardas, a gente está falando de pessoas que são pardas e que a gente chama de negros de pele clara, né? São pessoas que sim são negras, porém, né, vão ter a pele mais clara. E pessoas negras de pele escura, né? Pessoas negras de pele retinta. Então, pele escura em comparação ao quê, né? É pele escura em relação a uma pessoa parda, comparada a uma pessoa branca. É uma pessoa parda comparada a uma pessoa preta, né? Então, se você é preto, se você é pardo, cotas é um direito seu, né? Ponto. E acho que também é importante dizer, né, que há pessoas que são brancas e que vão carregar algum tipo de característica fenótipa que a gente, né, diz, né, mas isso não é uma regra, que pertence a traços fenótipos negros, né? Então, por exemplo, há pessoas brancas que têm cabelo cacheado, por exemplo, mas isso não fazem delas pessoas negras, né? Mas elas têm a pele clara. Quando a gente fala de traços fenótipos, a gente fala de um conjunto de características, né? E não uma coisa que já faz com que, né? Pode ser que essa pessoa tenha passado por algum tipo de preconceito, mas isso não se enquadra enquanto racismo, necessariamente, né? Mas, sendo bem objetiva, pessoas de pele escura, sim, né? Se comparado ao branco, sim. São pessoas de pele escura que podem optar por cotas. Certo, então esse conjunto que vai ser avaliado ali na banca de avaliação, né? Bom, antes de ir para o próximo bloco, as professoras querem complementar algo desse primeiro bloco? Vamos para o segundo bloco, que é a Vitória que vai mediar. Dando continuidade às perguntas, a primeira pergunta do segundo bloco sempre estudei em escola pública, mas fiz curso técnico. Ainda assim, consigo usar as cotas? E a segunda pergunta do bloco 2 quem estudou em escola pública, mas tem curso superior, perde o direito de cotas? Eu passo a palavra para a professora Margarida. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Margarida, sou professora do Departamento de Geociências da UEL, sou colaboradora do PROP e eu fico muito feliz de participar dessa atividade e também de auxiliar os jovens no processo de entendimento sobre o sistema de cotas da UEL, que nós sabemos que as cotas são uma modalidade de ação afirmativa. E a ação afirmativa ela faz parte de um projeto de país onde todas as pessoas, independentemente da sua classe social, do gênero, da sua cor de pele, têm direito a ingressar na universidade pública, desde que elas queiram ingressar à universidade pública. Então, em relação a esta questão, a terceira, que sempre estudou em escola pública, mas fez curso técnico. Então, para responder essa pergunta, eu vou relembrar o artigo 1º da resolução do CU, do Conselho Universitário, que é a resolução 08/2017. Então, assim, caso o estudante tenha alguma dúvida em relação ao sistema de cotas da UEL, é muito fácil, ele pode ir no site da Prograde e encontrar lá, na verdade, você digita lá no Google resolução de cotas da UEL, você vai encontrar a última, que é a resolução de 2017, a 08 de 2017. Então, vocês podem acessar essa resolução, ela é bem didática, só tem 6 páginas, e
penso que toda a legalidade do sistema de cotas está lá descrita de maneira bem didática. Então, eu vou passar um pouco a minha fala pela resolução, certo? Então, a resolução, como a Amabile já falou, ela coloca as 3 modalidades de cotas da UEL, e, em relação a essa pergunta, eu vou me ater à modalidade para estudantes da escola pública. Então, a resolução do seu primeiro artigo vai dizer que 20% do total de vagas de cada curso para estudantes são destinadas, né, para estudantes que cursaram o ensino fundamental 2, como a Amabile disse, que é o do 6º ao 9º ano, e todo o ensino médio em instituições públicas que são mantidas exclusivamente, isso é importante, exclusivamente pelos governos federais, estaduais e municipais. Então, isso está, né, no artigo 3º. O artigo 3º ele vai indicar o que é considerado uma instituição pública. Então, o que é instituição pública? Os institutos federais, que têm, inclusive, um trabalho que a gente às vezes até questiona, que é um trabalho extremamente elitizado, quer dizer, as notas dos institutos federais são notas muito acima de muitas escolas particulares, mas eles são públicos, então eles entram dentro, né, os estudantes que fizeram o Instituto Federal está dentro aí dos 20%, eles podem pleitear os 20% de vagas para escolas públicas. Então, institutos federais, escola técnica, escola militar, desde que seja mantida exclusivamente pelos governos federais, estaduais e municipais. Então, se o seu curso técnico foi público, ok, você pode prestar as cotas de 20%. Caso o seu curso técnico não foi, certo? Infelizmente, você não pode prestar para os 20% de cotas destinada à escola pública. A outra pergunta é: quem estudou em escola pública, mas tem curso superior, perde o direito de cotas, não? Acho que seria essa também. Esta também, não? Tá bem. Mesmo, muito bem. Então, essa pergunta, eu gostaria de explicar um pouco melhor também algo que a Amabile já trouxe, que é o 5%. Então, o 5% é uma modalidade que foi aprovada em 2017, então, até de 2014 até 2017, a gente só tinha o 40%, então foi adicionado 5%. Novamente, eu acho que é importante retomar a resolução do CU, do Conselho Universitário, que é a 8/2017, que indica que essa modalidade de 5% do total de vagas de cada curso são destinadas aos estudantes que são autodeclarados negros e negras, de forma irrestrita, independente do seu percurso de formação. Então, assim, se você fez escola privada durante 1 ou 2 ou 3 anos, fez toda a vida, você pode entrar. Se você já tem diploma de ensino superior, se você, de repente, é imigrante, certo? E não fez, porque uma das coisas que o artigo 5º vai dizer, que são instituições públicas brasileiras. Tá? Então, no caso dos imigrantes, também entram aqui nos 5%, que fizeram a educação básica no seu país de origem. Então, ele pode também prestar os 5%. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que, de certa maneira, eu respondi. Então, quem estudou em escola pública, mas tem curso de ensino superior, ele, infelizmente, não pode prestar o 20%. Mas ele pode prestar os 5%, certo? Então, não é que ele perde o direito das cotas, não, ele tem o direito das cotas, mas não as cotas para escola pública, que indica que você não pode ter um diploma de ensino superior. Também os 20% de cotas para estudantes negros
e negras, você também não pode ter curso superior. Tudo bem? Não sei se eu fui objetiva, mas fico aberta a outros questionamentos, e como já foi dito, depois, se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat do YouTube, que eu fico à disposição para retomar essa questão. Ótimo, professora. Então, eu vou expor a próxima pergunta, que é a última do bloco 2. E é, quem já estuda na UEL pode fazer vestibular de novo, novamente, usando as cotas? Essa pergunta também, quem já estuda na UEL pode fazer vestibular de novo usando as cotas? Sim, você pode fazer o vestibular novamente, utilizando as cotas, lembrando, né, que você não pode ter diploma, então você está lá no 3º, 4º ano de Química, e de repente você percebe, não, eu não quero Química, eu quero fazer Direito. Então você tem todo o direito, né, de prestar novamente o vestibular e ter como opção os 20% para estudantes que fizeram, né, parte da sua educação básica, que é o Fundamental 2 e o ensino médio, em instituição pública. Então, reforçando, você tem sim o direito. Só que é importante lembrar que nas universidades federais, se você já passou pela banca de verificação, é assim que eles chamam, né? Nós chamamos de banca de homologação, você não precisa passar de novo, mas a UEL, ela indica que, infelizmente, e isso pode ser que venha mudar com o tempo, você precisa passar novamente pela banca de homologação, tá bem? Então, eu acho que é isso também. Acho que essa questão, gente, ela está no artigo 1º, no parágrafo 2º também da resolução. Quem quiser dar uma olhadinha lá, a gente depois pode fazer o seguinte, eu acho que seria interessante deixar a resolução, a 8/2017, aqui na descrição do YouTube, não, Vitória? Para que, caso os estudantes ainda mantenham algum tipo de dúvida, vai lá na descrição, baixa a resolução e leia. Como eu disse, é um texto pequeno, que a gente não gosta de texto de 100 páginas, são só 6 páginas, extremamente didático, e lá eu penso que todas as dúvidas, inclusive que estão postas, a resposta está na resolução, então vale a pena dar uma olhadinha antes. Sim, a gente vai colocar a resolução, sim. Alguém tem mais alguma informação para acrescentar ou podemos seguir para o 3º bloco? Podemos? Tá bom. Palavra. Bom, continuar então no 3º bloco, a professora Maria de Fátima Beraldo, que vai responder algumas perguntas. Aqui a gente vai falar de comissão de homologação e lista de espera. Uma das perguntas desse bloco, professor, quais os critérios de análise na entrevista? Eu acho que essa pergunta pode ser respondida sozinha, né? E depois a gente vai para a próxima. Bom, boa noite a todos, boa noite às minhas colegas aqui, Pedro, Vitória, Jamile, Amabile, Tainara, a professora Margarida, boa noite a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema, um tema que sempre aguça, não é? E que as pessoas sempre realmente têm muita dúvida, muita dificuldade para saber. Por quê? Porque no nosso país a situação é de sempre deixar a gente em dúvida com relação ao nosso pertencimento, à nossa identidade, né? Principalmente nós somos negros. Eu sou Maria de Fátima Beraldo, sou professora da rede
estadual de educação básica e da rede municipal de educação básica. Atualmente eu sou gestora em política de promoção da igualdade racial aqui no município de Londrina, faço a articulação e a coordenação dessas políticas no município, e sou uma militante do movimento negro e do movimento de mulheres negras aqui na cidade de Londrina. Faço parte da comissão de cotas, juntamente aí com outros colegas, representando o movimento negro. As cotas para nós é uma política extremamente necessária, é uma conquista muito cara, é uma das conquistas mais importantes do movimento dos últimos 20 anos, porque uma política e uma conquista que o movimento negro sempre perseguiu nesses 5 séculos de Brasil, não é? Então, a educação sempre foi o nosso foco de luta e de resistência do movimento negro, porque nós entendemos que é pela educação que nós vamos conseguir a nossa liberdade. E tudo que o movimento negro procura é essa liberdade, e nessa liberdade a gente pensa aí numa identidade e no pertencimento que nós ainda não temos, né? Que a nós negros foi negado. Então, essa é uma conquista muito importante, é uma política muito importante. Na UEL, essa política ela é implantada em 2004, a partir de uma luta, de um protagonismo do movimento negro mesmo. A Universidade Estadual de Londrina sempre foi uma universidade, e continua sendo uma universidade parceira, comprometida com as questões sociais, com a questão do negro. Então, quando o movimento negro traz essa luta e faz essa proposta, a universidade acata a questão de que tivesse uma equipe ou um grupo, uma comissão que fizesse não a fiscalização, mas que observasse se realmente as pessoas que estivessem entrando por esse canal, que ascendesse por esse canal, realmente fossem pessoas negras, pessoas, né? Então, então, aqui na Universidade Estadual de Londrina, desde o primeiro vestibular, em 2005, nós temos uma comissão, que é uma comissão, mas assim, uma comissão de acolhida do estudante negro. E por que isso? Né? Num primeiro momento, nós pensávamos isso justamente para evitar a fraude, mas também para que o estudante negro, quando chegasse na UEL, ele fosse recebido, ele fosse acolhido, porque não tinha negro na UEL, então o negro chegava lá e não encontrava, não via o seu rosto, não é? E depois nós vimos, então, a necessidade de que realmente tivesse uma comissão para verificar se as pessoas que acessavam eram pessoas negras, porque nós tivemos muito caso de tentativa de fraude. Então, por isso que a UEL é uma das primeiras universidades a ter a comissão. Em 2018, quando se cria por portaria ministerial um grupo de verificação, né, da autodeclaração, a UEL já vinha trabalhando com isso desde 2005, né, o movimento negro daqui já vinha trabalhando. E essa normativa de 2018, que a portaria 004, de abril de 2018, ela foi necessária em função das muitas fraudes que ocorreu no Brasil, não só nos concursos vestibulares das universidades, das instituições de ensino superior, mas também dos concursos públicos, né, nas instituições públicas. Então, houve a necessidade de se instituir uma comissão para verificar realmente a heteroidentificação, né? A comissão de heteroidentificação. Bom, então, feita essa introdução, só para responder as 3 questões aqui, eu coloquei, mais ou menos agrupei, porque elas todas, quem dá conta de responder essa questão é a resolução. Tudo que nós precisamos está na resolução 008/2017, não é? Então, quando fala quais os critérios de análise das entrevistas, então, o que é observado? Né? Quem é negro não tem nenhuma dificuldade. No Brasil, quem são os pretos e os pardos? Os pretos e os pardos são o coletivo de negros no Brasil.
Então, toda pessoa que é preta, toda pessoa que é parda, ela pode entrar pelas cotas raciais na Universidade Estadual de Londrina. E como que eu vou saber que eu sou pardo, né? Como que eu vou saber que eu faço parte desse grupo? Ora, quem é preto, quem é pardo, nasce, não tem como saber. Não dá para a gente depois não vai transformando assim, não é verdade? É impossível você dizer que... Porque o preto a gente não tem dificuldade, a dificuldade está no pardo. Então, não tem... Nós, do movimento negro, sabemos tranquilamente quem que é preto, quem que é pardo. A polícia também sabe quem é pardo. Mesmo que você tenha seja um pardo mais claro, né? Se você chegar lá se você estiver andando pela rua, de repente, aí, vão te identificar. Então, quem é pardo e falar para mim que nunca passou por alguma situação de racismo na sociedade que nós vivemos, é porque ou é muito distraído, ou então não é pardo, né? Então, aqui, os critérios são aqueles que constam da resolução CU, número 008/2017, lá no seu artigo 2º. Então, está colocado lá. Eu acho importante a gente ler, porque nós sempre lemos na comissão, porque às vezes o aluno não lê, né? Então, acho importante ler isso aqui, importantíssimo. Diz assim no artigo 2º: considera-se negro o candidato que assim se declare e que possua cor de pele preta ou parda e outros traços fenotípicos que o identifiquem como pertencente ao grupo racial negro. Veja, além de você ter a cor de pele, precisar apresentar a cor de pele preta ou parda, você também precisa apresentar os traços fenotípicos. O que são os traços fenotípicos? Né? O que são os fenótipos, que tanto se fala? Fenótipos são a cor de pele preta ou parda, cabelo crespo e as marcas características da raça negra. Não tem como errar, né? Não tem como não saber. É só olhar no espelho, tranquilo isso, né? No parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: enquadram-se nesta opção somente os candidatos pertencentes ao grupo racial negro. Então, olha, enquadram-se nesta opção somente ao grupo, os candidatos que têm pertencimento junto ao grupo racial negro. Terceiro, a avaliação do enquadramento dos candidatos a esses traços fenotípicos será realizada por comissão conforme o artigo 8º. E o parágrafo 2º desse artigo 2º, ele diz o seguinte, que é muito importante a gente lembrar, né? A ascendência negra não será fator a ser considerado na condição de ser negro. Então, às vezes, o meu bisavô, a minha avó, né, o padrinho, eu sempre brinco, né, a parteira era negra, tudo bem, mas você não adianta, né? A gente sempre conversa assim, porque às vezes há pessoas que ainda não entendem. Então, assim, às vezes a gente tem realmente uma dificuldade para compreender, mas é o que está aqui na resolução. Ela é bastante, como a professora Margarida já disse anteriormente, ela está bastante didática, bastante explicativa, então não tem nenhum tipo de dúvida, né, se nos pautarmos pela resolução. A pergunta seguinte, posso continuar, né, Pedro? Posso? Ela diz o seguinte... Pode sim, professora. Certo. Se eu passar no vestibular por cota, mas não conseguir comprovar que sou negra, vou perder a vaga? Está respondido pela resolução, né? Se você se autodeclarou que é negro, se você se autodeclarou, cabe a quem se autodeclarou comprovar que é negro. Se chegou lá, você não consegue comprovar, com o que você vai comprovar? Você tem que ter a cor de pele preta ou parda, conforme está na resolução, não é? E você tem que ter também a somatória dos fenótipos, cor de pele preta ou parda, cabelo crespo e as marcas características.
E aí fala assim, mas eu não tenho, vamos pensar, todo mundo já pensa logo, eu não tenho nariz largo, né? Não é toda a África é um continente, então não é toda a África que tem, há muitos africanos que o nariz não é largo, mas tem umas características que a gente sabe que são próprias da raça negra. Então, você precisa comprovar que é negro ou que é negra lá se você fez a autodeclaração, porque se você não consegue comprovar, isso quer dizer que você fraudou, então, porque você declarou que é negro e aí você não consegue comprovar, né? A outra questão é a seguinte: existe alguma fiscalização para que não haja fraudes nas cotas raciais na UEL? Bom, existe sim uma fiscalização, não é? Se é que eu disse aqui que a comissão, ela não tem esse papel de fiscalização, ela tem mais um papel de acolhida. Então, quem é que fiscaliza? O seu próprio concorrente, né? Por isso que racismo é crime, e racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, veja, pode ser que, de repente, você passando pela comissão, pode acontecer de escapar e você conseguir fraudar, passar lá na comissão, né? E eu sempre coloco para as pessoas, às vezes você passa e depois dá um determinado tempo, você começa a branquear, né? A tinta começa a sair. Gente, tinta de preto não sai, tá? De preto e de pardo não sai, não. Se sair é porque é fraude. Então, a qualquer momento que você for pego, né, e que se descobriu que você usou de subterfúgios não muito ajustados para entrar pelas cotas raciais, você pode ser denunciado e você perde a sua vaga. Nós tivemos vários casos dessa natureza. A Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi um dos casos assim bastante interessante, não é? Que tinha assim quase 30 candidatos que foram suspeitos. Desses 30, 24 foi comprovado que realmente haviam fraudado, né? E eles perderam tinha aluno que estava desde o primeiro até o 6º ano do curso de medicina, por exemplo, e que acabou perdendo a vaga porque havia fraudado. É crime, não é? Então, além de responder, de ter toda uma série de outros, ter um conjunto, né, de outras penalidades que você tem que arcar depois aí. Então, é preciso observar bem a resolução, tudo está aqui na resolução 008/2017 do Conselho Universitário. Então, assim, existe uma fiscalização? Existe. Porque se você está ali e você ocupou uma vaga que não é sua de direito, a outra pessoa que deixou de ocupar a vaga, ela é a pessoa que vai te fiscalizar. Então, assim, além de ter o movimento negro, ele tem, sim, todo um trabalho de fiscalizar. Os coletivos, nós temos vários coletivos negros na universidade, que também fazem esse trabalho de verificar se existe, se tem alguém fraudando. Então, sempre vai ter alguém que vai estar fazendo essa fiscalização, não é? Se você entrou pelas cotas e você não tem direito, então, com certeza, em algum momento, você vai ter que responder por isso. É isso. Não sei se eu respondi, estou aqui para as perguntas e para outras informações e explicações que se fizerem necessárias aí. Explicou muito bem, professora. Eu acho que é legal ver como a UEL avança nesse quesito, né? Porque outras grandes universidades, infelizmente, não têm, como a USP e a Unesp, que não tem essa banca de avaliação, né? Que mesmo não tendo como fiscalizar, eu acho que amedronta um pouco desses fraudadores, né? Que infelizmente ocupam a vaga de outras pessoas. Acho que a gente pode ir para o último bloco, então. Não, tem mais uma pergunta, né? Nesse terceiro bloco, que é para a professora Margarida. A pergunta é a seguinte: a lista de espera dá preferência para quem tem cota?
Muito bem. Primeiramente, assim, eu adoro ouvir Fátima. Fátima é extremamente didática, e Fátima demonstra que a importância do movimento negro, né, para a reivindicação do sistema de cotas no Brasil, não só em Londrina, que acho que é importante lembrar, né, Fátima, que a primeira reunião sobre cotas da UEL acontece na casa da dona Vilma, que foi uma pessoa assim extremamente importante, histórica, no movimento negro da cidade de Londrina. Então, é importante dizer que as cotas só é uma realidade hoje devido ao tensionamento do movimento negro, que não veio sozinho, porque as cotas sociais, gente, entrou na esteira do movimento negro. As cotas para indígena, todos os outros tipos de cota veio ali na luta do movimento negro. Então, o movimento negro, ele não quer cota só para si, para os negros. Ele quer cota para todos os grupos que foi discriminado historicamente na nossa sociedade. Então, acho que esse registro é fundamental de fazer. Uma outra coisa, enquanto Fátima estava falando, eu me lembrei de um caso bem... como que eu posso dizer, famoso, que aconteceu recentemente com o jogador Neymar, porque o Neymar, ele é um negro de pele parda, e ele sempre negou a sua negritude, mas a sua condição de negro foi lembrada, e lembrada da forma mais cruel, né, na forma racista, quando aquele jogador espanhol quis oprimir, quis inferiorizar, porque o racismo é uma relação de poder, a gente nunca pode esquecer, é uma relação de colocar o outro num lugar subalterno. Então, aquele jogador espanhol lembrou que o Neymar é negro, né, e o chamou de um nome que eu não gosto de dizer aqui, mas é um dos mais utilizados para o xingamento racista. Então, eu acho que se o Neymar tinha dúvida, agora ele tem certeza. Então, são essas experiências que a Tainara disse, que o Neymar passou recentemente, deve ter passado em outros momentos, né? Que a gente passa no nosso cotidiano e que a gente é lembrada de forma cotidiana de que nós somos negros e negras, certo? Mesmo tendo a cor de pele parda. Então, é só para fazer o registro. Então, a pergunta 12, sobre a lista de espera. Primeiro, é importante a gente reforçar que cota é um direito e não é, e nunca foi, um privilégio. Tá? Então, a forma de distribuição das vagas, ela é sempre restrita à porcentagem que está legalizada ou numa lei federal, que é no caso das cotas para os institutos e universidades federais, que é a 12.711, que é de 2012, ou pelo Conselho Universitário, que é no caso da UEL, ou ainda leis estaduais, por exemplo, Rio de Janeiro, a Bahia, foi instituído cotas para todas as universidades estaduais. Então, ali, né, todos esses estados têm resoluções próprias de como é que a vaga será distribuída. Então, em relação a essa questão, a gente consegue respondê-la no artigo 5º e 6º da resolução. Ele vai explicar, assim, de maneira extremamente didática, como que ocorre essa organização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir licença para os jovens, rapidamente, para eu ler esse artigo, o 5º e o 6º, para que vocês tenham, por exemplo, para que vocês saibam como é distribuída essas vagas, né, de cotas, tanto ali quando na primeira chamada, na primeira convocação, como também nas convocações subsequentes. Então, o artigo 5º, ele vai falar: a convocação dos candidatos obedecerá classificação e listagem única por curso e turno, em ordem decrescente, de acordo com o total de pontos obtidos nas provas, sendo que cada convocação deverá ser composta na seguinte ordem. Inciso 1º, candidatos classificados nas vagas da disputa universal até o total de vagas destinadas a essa modalidade.
Inciso segundo, candidatos classificados nas vagas de cotas das instituições públicas brasileiras de ensino até o total de vagas destinadas a este sistema, exceto os convocados no inciso primeiro. Inciso terceiro, candidatos classificados nas vagas de cotas para negros, independente do percurso de formação, exceto os convocados no inciso primeiro. Inciso quarto, candidatos classificados nas vagas destinadas à cota para negros oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino até o total de vagas destinadas a este sistema, exceto os convocados no inciso 1º, 2º e 3º. Parágrafo único. Havendo vagas não preenchidas na primeira convocação, serão feitas convocações sucessivas, obedecendo o caput desse artigo, bem como seus incisos. Agora, o artigo 6º vai dizer o seguinte: não havendo mais candidatos classificados pelo sistema de cotas, as vagas serão remanejadas da seguinte forma. Inciso 1º. Se a cota reservada para negros oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino não for preenchida, suas vagas remanescentes serão direcionadas para a cota de negros independente do percurso formativo. E se restarem vagas não preenchidas, serão destinadas para cotas de alunos oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino. Caso estas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes irão para a disputa universal. O inciso 2º do artigo 6º vai dizer: se a cota de alunos oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino não for preenchidas, suas vagas remanescentes serão destinadas para a cota de negros oriundos de instituições públicas brasileiras. Se restarem vagas não preenchidas, irão para a cota de negros independente do percurso formativo, e se esta não for preenchida, as vagas remanescentes irão para a disputa universal. O último inciso do artigo 6º, que é o inciso 3º, ele vai dizer o seguinte: se a cota de negros, independente do percurso formativo, não for preenchida, suas vagas remanescentes irão para a cota de negros oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino. E se essas não forem preenchidas, serão redirecionadas para cotas para a cota de oriundos de instituições públicas brasileiras de ensino, e, restando vagas não preenchidas, irão para a disputa universal. Então, peço perdão, mas acho que é importante a gente apontar o que está na resolução, porque se você explicar, você pode ir para um caminho que, de repente, não está correto, porque vocês viram que está extremamente detalhada, por isso, reafirma a importância que todo estudante que quiser prestar pelo sistema de cotas da UEL, é preciso ler a resolução, certo? Ali os caputs, os artigos, os incisos, de modo que eu acho que, se fizer isso, não há né, dúvidas da organização do sistema de cotas da UEL. Também, né, caso ele queira prestar em outras universidades, sempre haverá uma resolução de sistema de cotas, então é necessário ler, não? Então é isso. Certo, professora, eu agradeço muito a fala, acho que a resolução resolve, então, todas essas dúvidas, né? Agradeço a fala da professora Maria de Fátima também, que me arrepiou, acho que é muito importante. E vamos para o quarto bloco, com mais uma pergunta, que é com a Vitória.
antes da gente adentrar no quarto bloco, eu acho que seria válido eu complementar que a gente tem a cota como um direito nosso, e isso contrapõe, o nosso direito se contrapõe com o pertencimento, porque quando a gente se depara com uma sala de 40 alunos, com no máximo 3 alunos negros, a gente não se sente pertencente a estar naquele lugar. Então, a gente tem a cota como um meio de minimizar as violências que a gente sofreu, o nosso contexto histórico e as coisas que a gente sofre até hoje, mas a gente continua se sentindo totalmente não pertencente a estar no ambiente acadêmico. Isso, quando eu passei pela banca homologadora para entrar na UEL, isso foi um ponto que sempre ficou na minha cabeça, porque eu não me sentia pertencente a estar na faculdade. Hoje em dia, isso ainda é um debate aqui dentro da minha cabeça, porque eu continuo não me sentindo pertencente, não conseguindo me sentir pertencente a determinados grupos, porque a maioria é de elite branca. Então, acho que isso é um adendo, só um questionamento que fica, porque nós temos as cotas, só que a gente vai no ambiente acadêmico, a gente vê 3, 4 alunos e a massa é de gente branca. A primeira pergunta do bloco 4 é: indígenas também podem usar as cotas? Eu passo a palavra para a professora Jamile. Essa pergunta não vai necessitar tanto tempo de explanação como a professora Fátima e a professora Margarida colocou, porque ela é muito simples. Os estudantes indígenas na UEL e no estado do Paraná, eles são contemplados com uma reserva de vaga suplementar. O que seria isso? No ano de 2001, o governo do estado assinou uma lei que em cada universidade estadual, independente, estadual e federal, no caso da UFPR, independente da quantidade de vagas que o processo do vestibular tivesse, seria acrescido, independente do curso que o estudante indígena optasse, mais 3 vagas. Em 2006, esse número aumentou para 6. E então, os estudantes indígenas, eles não precisam tentar pelas cotas raciais, nem pelas cotas de escola pública, porque eles vão ter um vestibular diferenciado que atende as suas especificidades. Por exemplo, eles vão ter perguntas em Guarani, em Caigangue ou qualquer outra língua que eles são fluentes. Eles vão ter um vestibular totalmente voltado para a realidade deles. Então, as vagas que os estudantes universitários da UEL de origem indígenas prestam não estão correlacionadas com as vagas do vestibular como um todo. Eles têm uma suplementação. Então, eles têm uma outra modalidade de ingresso e existe um reconhecimento. Não adianta eu chegar e falar, eu sou indígena e vou entrar para esse vestibular, vou prestar o vestibular para essas 6 vagas. É obrigado a ter um reconhecimento da comunidade indígena, apontando que aquele sujeito, ele faz parte do grupo, e aí sim, ele pode prestar o vestibular. Dizer que toda vez é muito importante estar com vocês, né, com a minha equipe aqui do PROP e sanar essas dúvidas, Vitória. A universidade já foi bem pior, Vitória. Nem os 3 que você comentou e que você tem como colegas de sala tinham, mas um grupo muito revolucionário que quis muito ver a universidade diferente, se uniu e conseguiu levar essas políticas e buscam até hoje, né, o movimento negro faz parte da nossa caminhada enquanto universidade. Então, para nós da universidade é muito importante ter essa parceria, ter o movimento negro nas nossas bancas de homologação, dando essa acolhida para os estudantes e dizendo, vocês não estão sozinhos, vocês têm a universidade que vocês vão estudar, mas o movimento negro está aqui para garantir o acesso e qualquer problema que vocês passarem dentro da universidade, nós também estaremos juntos com vocês. Seria isso. Tá certo. Obrigada, professora. Eu vou passar a palavra para o Pedro,
Tá aí, Pedro? Bom, eu queria agradecer a presença das professoras, das alunas, do PROP, por dar essa ajuda para o cursinho, responder todas essas perguntas. E agora eu vou passar para a Vitória para ela encerrar. Nós estamos caminhando para 1 hora de live. Eu acho que nós conseguimos sanar as dúvidas aí de muitas pessoas, né? Todas as falas foram muito importantes e eu agradeço de verdade por estar aqui hoje. Eu queria dizer para finalizar que é muito importante a fala da professora Maria de Fátima Beraldo, quando ela fala que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Nós temos que lembrar também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as cotas são constitucionais, estão de acordo com a Constituição e são válidas em todo o território nacional. Então, acho que no presente não há espaço para questionar, então, a validade das cotas. Elas são constitucionais, estão de acordo com a nossa Constituição, então são parte da nossa democracia, por isso são tão importantes, né? Eu agradeço, eu vou passar a palavra para a Vitória, acho que ela vai dizer para cada convidada se despedir individualmente, mas é isso, eu agradeço de verdade. Como o Pedro disse, creio que as dúvidas expostas foram sanadas. Nosso tempo é curto, infelizmente, pois esse assunto levaria horas e horas de bate-papo. Vamos finalizar por aqui. Eu e toda a equipe CPV agradece pela disponibilidade que vocês tiveram para participar dessa live e também a presença dos nossos alunos, toda a comunidade externa que auxiliou a gente nessa live, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para quem quiser se pedir. Professora. Eu vou fazer um recado e aí depois as demais se despedem. Mais uma vez, muito obrigada. Dizer que o PROP está agora nessa era digital de WhatsApp aberto para cada estudante que quiser, que tiver dúvida, que for da rede pública, ou até mesmo o estudante da UEL que quer tirar alguma dúvida em relação às cotas e o processo do vestibular, o PROP está aberto no telefone 33715825. Vocês podem encaminhar as suas dúvidas, que nós vamos responder. Nós tentamos ser rápidos nessa resposta, porque eu sei que existe o calor da emoção das inscrições do vestibular. Então, eu queria agradecer cada um que assistiu essa live e convidar que vocês precisarem procurar o PROP, que a nossa equipe vai estar à disposição. Agradecer a você, Vitória, agradecer a Júlia também, que ficou aqui nos bastidores, ao Pedro, a minha equipe, a Amabile, Tainara, Fátima e Margarida, muito obrigada e boa noite. Eu posso também me despedir, então, primeiramente eu quero agradecer também, como Jamile disse, ao cursinho, o próprio já faz parcerias com o cursinho há muito tempo, desde quando o próprio nasceu, em 2013, né, Jamile? A gente já faz muitas parcerias, eu gostei muito dessa live, eu acho que a gente pode utilizar outros debates, caso o cursinho queira, sobre a questão racial, sobre o vestibular. Nós estamos abertos a isso, nós sabemos que o público do cursinho é um público das classes populares, e 72% das classes populares no Brasil são negros e negras, certo? Então, penso que o público do cursinho é um público que é preciso dialogar mais sobre essas questões para que eles entendam, como Vitória falou, que cotas não é um privilégio, cotas é um direito,
né? Um direito que o Pedro diz que está na Constituição brasileira, no artigo 3º, da Constituição brasileira, inciso 3º, que diz que o poder público, o Estado, precisa criar políticas públicas para amenizar as desigualdades regionais, né? Então, precisa produzir políticas públicas para acabar com os efeitos da discriminação sofrida no passado, que atribuiu, né, de repente, lugares subalternizados às pessoas negras no Brasil. Então, o objetivo das cotas é de igualdade material, de igualdade substantiva, é uma redistribuição de oportunidades e cumpre uma finalidade pública decisiva para um projeto democrático da nação brasileira, certo? De assegurar a diversidade, a pluralidade social em todos os setores da sociedade e amenizar os mecanismos estruturais do racismo institucional. Então, hoje a gente nem teve tempo de discutir o racismo, que é tão importante também para entender o porquê do sistema de cotas. Mas, enfim, a gente fica aberto para novos convites, o Vitória, Pedro, caso vocês queiram, caso vocês acham que é importante. E os estudantes também, né? Se gostarem, se acharem que quer debater mais com o PROP, enfim, ficamos aqui à espera do convite. Então, eu só quero mesmo agradecer a oportunidade e dar os parabéns por essa ação. Obrigada, professora. Mais alguém quer falar? Posso me despedir, então? Claro. Tá. Antes, parece que tem uma questão aqui no chat, não é? E está pedindo para responder. Ela diz assim, que tem um aluno que ele quer saber se já houve algum caso de a pessoa ser negra e não passar por conta do questionário? Não tem questionários. O que será que ele gostaria de saber? Será que não seriam as perguntas? Tem como ver? Na banca eu acho que ele está com... Eu entendi. Eu concordo com a Tainara. Eu acho que ele está perguntando se é possível a pessoa reprovar por não ter conseguido responder as perguntas. Não. A banca vai avaliar os seus fenótipos. As perguntas que a banca faz, você respondendo assertivamente ou qualquer outra forma, não te reprova. A banca avalia fenótipo e cor. Até porque as perguntas, como a Fátima disse, é um acolhimento, né? As perguntas para a gente tentar acolher o estudante, é feito em grupo, então as perguntas, e também, no caso, o próprio às vezes questiona se eles receberam a visita do próprio, até para a gente saber, né, se o próprio conseguiu chegar na escola que o estudante, de onde o estudante saiu. Então, uma das perguntas é isso, qual é a sua escola, como que você ficou sabendo das cotas, que é importante também que a gente saiba de que maneira que ele se interessou pelas cotas, né? Então, acho que... Mas aí a Fátima pode responder. Uhum. Eu vi aqui, não sei se ele está perguntando, mas assim, não existe... a comissão, ela não faz nenhuma pergunta e nenhum questionário. Você não tem que responder nenhuma pergunta na comissão. O que a comissão vai avaliar? A comissão só vai verificar se aquilo que você declarou, se a sua declaração corresponde com você, com o que está ali. É só isso. Então, se você é preto ou se você é pardo, pronto, está resolvido. A conversa que nós estabelecemos, que a comissão estabelece, é mesmo reafirmando o que a professora Margarida já colocou, um momento de acolhida, de dizer para aquele aluno negro, porque, assim, muitos alunos nunca nem pisaram na UEL, nem sabem o que é a UEL, né? Porque, assim, tem os alunos que estão fazendo cursinho, vocês que estão fazendo cursinho, sabem, vão aí, já tem
uma convivência e tal. Mas tem aluno que nunca veio, nunca nem sabe o que é a UEL. Então, é o primeiro momento que ele está chegando. Então, essa conversa é mais uma conversa no sentido da acolhida e também de dizer um pouco dessa luta do movimento negro, que é uma luta de todos nós. E que é uma luta que precisa continuar, precisa permanecer, precisa ser fortalecida, né? E até aproveitando aqui, falando para a Vitória, né, Vitória, fico tão feliz de te ver aí, Vitória, nossa, você não tem ideia, né, da felicidade em ver vocês aí agora conversando e dizendo, sou estudante de Direito, porque quando eu estudei na UEL não tinha, né? Não tinha isso, o que tinha era estudante de História, de Letras, e no ensino noturno, porque não tinha negro em outros cursos, nos cursos considerados de elite, não tinha negro, né? Então, assim, tinha negro nas licenciaturas, porque era onde a gente conseguia chegar. E nós precisamos saber de uma coisa, Vitória, todos nós negros, e os não negros também, que são aqueles que lutam lado a lado conosco, que fazem a luta junto com o movimento negro, que, assim, nós ainda não temos direito à educação. O negro ainda não tem direito à educação nesse país. Porque se você precisa de uma lei para garantir que você estude na escola, como é o caso da Lei 10.639, para garantir que você tenha no currículo escolar a história de África, a história dos seus antepassados, a história desse país revisitada e contada na medida do que deve ser, isso quer dizer que ao negro ainda está sendo negada a educação. Então, assim como foi estabelecido lá na primeira Constituição, na Constituição do Império, em 1824, que o negro não tinha direito à educação, a Lei 10.639, ela também reafirma isso. Na medida que você precisa de uma lei para garantir que eu possa ir para a escola, que eu possa permanecer na escola, eu estou, e você, lógico, sabe muito melhor do que eu, porque você é uma profissional do direito, né? Então, na medida que eu afirmo, eu nego. A negação é a afirmação, e a afirmação é a negação, não é isso? Então, é bom o negro saber que ele ainda continua, ao negro continua nesse país sendo negado o direito à educação. Né? Por isso que nós precisamos continuar a nossa luta, e a nossa luta agora, quem continua a luta do movimento negro são os que estão aí. Ainda bem que nós temos vocês aí, né? As Vitórias, os Pedros, as Tainaras e todo esse pessoal, as Amáveis nessa luta aí. Então, é um pouco isso. Na comissão, você não precisa se preocupar, que não tem nenhuma pergunta para você responder, né? Ninguém vai fazer nenhum questionário, nenhuma pergunta, é uma conversa de acolhida mesmo. Se você é preto ou pardo, é tranquilo. Muito feliz, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Sou do Movimento Negro, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Agradeço o convite da professora Margarida, da professora Jamile, agradeço a companhia de vocês, agradeço o debate aqui e parabéns. Quando eu entrei na universidade, não tinha cursinho. Por isso que eu sempre digo, a UEL é uma universidade parceira, comprometida com as lutas do movimento negro, comprometida com as lutas da população, comprometida com uma sociedade mais justa, com uma sociedade mais humana, né? Então, parabéns a vocês do cursinho, parabéns à UEL e obrigada a todos por essa oportunidade. Muito obrigada, professora. É sempre bom lembrar que a universidade, a escola sempre nos foi negado e ainda continua sendo de difícil acesso. Alguém tem mais alguma informação? Quer acrescentar mais alguma coisa? Ou podemos finalizar por aqui? Vou dar boa noite e agradecer também, claro, né, o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, sempre muito necessário. Acho que lembrar também que, para além do telefone do PROP, né, podem conversar com a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Acho que nesse contexto de tudo que é remoto, né, todas as vias aí devem ser divulgadas, assim, né, estamos lá também. E dizer que, para além de acesso próprio também, né, da forma que dá, a gente pensa a permanência, assim. Então, quando
falar de como que é difícil, né, a partir do momento que você está dentro da academia e notar todas as violências que tem ali, porque o racismo não acaba quando você entra na UEL, né? Na verdade, existem novas formas de violência racistas ali, mas eu creio que o próprio, enquanto um programa que se dispõe a pensar ações para permanência, né, enquanto um grupo, também está ali para acolhimento, né, tanto para a gente conversar a partir dos grupos de estudo, se informar, porque a informação, ela empodera também, né, então, estamos ali tanto para vocês acessarem quanto para depois, né? Ainda seguimos ali na portinha do SEBEC ou pelas redes sociais e pelo telefone. Obrigada mais uma vez. Bom, também quero agradecer a oportunidade, né, por esse bate-papo. Quero reiterar a fala da Tainara, que em momentos de não pandemia, podem ficar à vontade de chegar lá na salinha do próprio, que fica do lado da entrada do SEBEC ali, e também, né, a gente se coloca à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, e o atendimento é feito com muito carinho. E desejo boa noite e agradeço a oportunidade, tá? É isso, então, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.